Oi, gente, eu estou aqui com um exercício sobre a associação de resistores em série e resistores em paralelo. Esse exercício é um exercício do Enem de 2018. Então vamos lá, vamos ler esse exercício comigo. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito, de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então a pergunta é: qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Certo, então é esse o circuito que o exercício nos deu. Então eu fui lá, e toquei no meu celular no ponto A. E é nesse ponto que o circuito vai ser fechado. E quando o circuito é fechado no ponto A, esse circuito com 4 resistores vai se reduzir a um circuito com 3. Por quê? Porque nesse resistor que está entre o ponto A e B, não vai passar corrente. Toda corrente que sair aqui do positivo e tentar ir pelo resistor que está entre A e B, ela não vai conseguir voltar, ela não vai completar seu caminho, que é chegar no negativo, porque a corrente ela vai do positivo ao negativo. Então eu vou ignorar esse resistor que está entre A e B. Ok, então o circuito que eu tenho, ele se resume a esse circuito aqui. E observe aqui que eu tenho 2 resistores que estão em paralelo e 2 que estão em série. Então, para mim descobrir a resistência equivalente aqui, eu vou ter que descobrir qual que é a equação de resistência equivalente para resistores em série e qual é a equação de resistência equivalente para resistores em paralelo. Então, vamos tentar deduzir essas equações. Primeira coisa que eu observo em um circuito que está em paralelo é que a corrente, pela lei de Kirchhoff, é diferente nos 2 resistores. Por quê? Porque quando a corrente ela sai aqui do positivo, que é seu caminho convencional, ela se depara com um nó. E quando a corrente ela se depara com um nó, ela vai se dividir em uma corrente I1 indo pelo caminho A e uma corrente I2 indo pelo caminho B. Então, em um circuito em paralelo, as correntes nos resistores são diferentes. Outra coisa que eu observo é que a voltagem nos resistores são iguais. Observe aqui que o resistor R1 está ligado na mesma tensão e o resistor R2 também está ligado na mesma tensão. Então vamos escrever isso, Eu observo a tensão em R1 é igual à tensão em R2, que é igual à tensão da bateria. E observo também que a corrente em R1 é uma corrente I1 e a corrente em R2 é uma corrente I2. Essas correntes são diferentes. Mas a corrente total, pela lei de Kirchhoff, tem que ser I1 mais I2. O que eu estou procurando, A resistência equivalente. A resistência equivalente é igual a tensão total no circuito dividido pela corrente total. Mas eu posso escrever isso também, essa equação de outra forma, Que I total é igual à tensão total no circuito dividido pela resistência equivalente. Certo, mas o que eu tenho? Eu tenho que I total é o quê? I1 mais I2, que é a corrente
no resistor R1 mais a corrente no resistor R2. E eu posso escrever essas correntes da seguinte maneira, que a corrente no resistor R1 é igual a tensão no resistor R1 dividido pela sua resistência. E a corrente no resistor R2 é igual a tensão no resistor R2 dividido pela sua resistência. Então, a gente tem a seguinte equação. Por que os V's aqui, as tensões, são iguais? Porque antes, que eu já falei aqui nesse vídeo, que um circuito ligado em paralelo, os seus resistores têm a mesma tensão. Então, a tensão no resistor R1 é igual à tensão no resistor R2. Por isso que eu posso escrever a corrente dessa maneira. Dividindo toda essa equação por V, eu chego aqui. A equação para mim encontrar a resistência equivalente em um circuito em paralelo é 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se eu tivesse um terceiro resistor aqui, seria 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E assim por diante. Se eu tivesse um quarto resistor, seria a mesma análise. Ok, então a gente achou a equação para a gente encontrar a resistência equivalente de um circuito em paralelo. Agora a gente vai trabalhar em um circuito em série. Em um circuito em série, eu observo que eu não tenho nenhum nó aqui, né? Quando a corrente sai do positivo, ela não esbarra com nenhum nó. Então, a corrente em cada resistor em série, ela é igual. Mas eu observo também que, ao contrário do circuito em paralelo, esses resistores não estão ligados na mesma resistência. Então, vamos escrever isso, né? Eu sei que a corrente no resistor R1 ela é igual à corrente no resistor R2, que tem que ser igual à corrente que sai da minha bateria aqui, né? Que é a I total, é igual a I1, que é igual a I2. E observo também que as tensões são diferentes nos resistores, mas as somas das tensões tem que ser igual, né? Então, V total tem que ser igual a V1 mais V2. Eu sei o quê? Que eu estou procurando R equivalente. R equivalente é o quê? É o V total dividido pelo I total. Que eu posso escrever essa equação como? Que V total, né, é igual a R equivalente vezes I total. Certo? Mas V total é o quê? É V1 mais V2. Então, eu tenho a seguinte equação. R equivalente vezes I total, que é igual para cada resistor, é igual a R1 vezes I total, né? Porque I total é igual a I1, que é igual a I2, mais R2 vezes I total. Por quê? Pelo mesmo motivo, porque I2 é igual a I total. Então, dividindo toda essa equação por I total, eu tenho R equivalente é igual a R1 mais R2. Então, a gente descobriu as duas equações que nos dá a resistência equivalente para um circuito em paralelo e a resistência equivalente para um circuito em série. Então, agora, esse exercício ficou bem mais tranquilo, que a gente tem as equações. Então, no próximo vídeo, a gente vai resolver esse exercício. Aqui nesse vídeo, a gente só deduziu os instrumentos para a gente conseguir resolver esse exercício.